Leitura Bíblica Anual de número 47, de 10 de março. Números, capítulo 20, do versículo 23 até o versículo 28. Vai falar sobre a morte de Arão. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês, se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Quando o Senhor falou, Moisés, fala com as águas. E Moisés aferiu. Mesmo assim, a água jorrou. O Senhor cumpriu com a palavra. Os israelitas beberam água, mas o Senhor falou para falar com a rocha. Então, verso 25, leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Números capítulo 33, versículo 38 e 39. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte Or. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 6 ao 7. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Moserá. Ali, Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali, foram para Gudgodá e de lá para Jotibatá, terra de riachos. Números capítulo 20, o versículo 29 vai falar luto por Arão. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Números capítulo 33, o versículo 40, vai falar sobre a vitória em Ormá. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Números capítulo 21, do versículo 1 ao 3. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então, Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Deuteronômio capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, vai falar sobre do monte Or, contornando Edom até Moabe. Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o monte, para o norte, e diga ao povo:
vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, e os que habitam, saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois eu já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Emins e chamados também de Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus. Mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Números capítulo 21, o versículo 4, fala: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Números capítulo 33, o versículo 41 e o 42. Eles partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Números 21, do versículo 5 em diante, vai falar a serpente de bronze, até o versículo 9. A serpente de bronze, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, o Números 21 vai falar, o verso 10 e o 11, sobre o acampamento em Obed e em Ige-Abarim. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, no deserto, defronte de Moabe, ao leste. Números 33, o versículo 43 e 44, partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em
Abarim, na fronteira de Moabe. Números capítulo 21, do verso 12 ao 14. Rumo ao norte, através de Moabe. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sulfá, e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe. Deuteronômio, capítulo 2, o versículo 13 até o 18, fala assim: Agora, levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pareceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar. Números 33, versículo 45. Partiram de Egim e acamparam em Dibon-Gade. Números capítulo 21, versículo 16. Vitória sobre os amorreus em Gileade sobre o rei de Seom. De lá prosseguiram até Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e eu lhe darei água. Números capítulo 33, o versículo 46. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Números 21, verso 17 até o versículo 32. Então Israel cantou esta canção: Brote água, ó poço, cantem ao seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Novamente a canção: Brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: Deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel, porém Israel os destruiu com a espada e tomou-lhes as terras, desde Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: Venham a Esbom,
seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu Ar de Moabe, os senhores do Alto Armon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camus. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Hesbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medebá. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e os expulsaram, os amorreus que ali estavam. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19, para encerrar até o 37. E vão chegar perto da fronteira dos amonitas, não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu a entregarei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos, como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindos de Cafitor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão todos angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Nós iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado. O Espírito endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jazá com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale,
até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado.